algumas coisas em outra direção. Não quer dizer que essas coisas todas que nós dissemos aqui não sejam bênçãos. São bênçãos, sim. São bênçãos também. Mas o que a Bíblia chama, por exemplo, de bem-aventurado, que tem a ver com bênção, né? Bem-aventurado, que é extremamente feliz, satisfeito em Deus, o Mateus 5, né, que é bem-aventurado e tal. Ali você não vê falando de bênção material. Ali fala, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado o que é perseguido, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados são as pessoas que, em alguma circunstância, se aproximam de Deus ou deixam fluir na sua vida o fruto do Espírito Santo, mesmo em meio a tribulações. Então, a gente começa a entender o seguinte, que na mentalidade de Jesus, na mentalidade do povo judeu, bênção está para além de bens materiais. Bens materiais também são bênçãos, mas não são a bênção em si. E aí eu já estou até adiantando algumas coisas, né? Então, a vida de intimidade com Deus é a verdadeira bênção. O Salmo 37 falou isso, né? Deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, nunca vi o justo desamparado. Tudo ele está falando, que vai deixando muito claro que a vida de intimidade com Deus, a vida de aprofundamento na oração, na leitura, na meditação, na busca, essa vida que é de fato a vida abençoada. Tem muitas pessoas, às vezes, estão na igreja, frequentam igrejas, tem uma boa oratória, tem muita respeitabilidade no contexto religioso, tem muito dinheiro, às vezes, e não é abençoado. Ele é abençoado só no sentido de recurso financeiro, de ter um pouco mais de posse, ter um pouco mais de recurso. Mas isso não faz dele uma pessoa totalmente abençoada. A maior bênção não pode ser comprada, não pode ser negociada, porque ela está dentro do homem, dentro da gente, né? E é isso que a Bíblia vai nos falar, por exemplo, em Mateus 5, 3, 4, 10 e 11, Lucas 11, 28, Romanos 4, 7, Tiago 1, 12, vários textos bíblicos vão mostrando, eu citei textos do Novo Testamento, vários textos bíblicos do Novo Testamento vão mostrando que, embora aquele povo fosse um povo pobre, não tivesse recurso financeiro, Jesus chamava eles de bem-aventurados, porque eles estavam dando crédito à sua mensagem. E isso é a verdadeira bênção. Essa é a verdadeira bênção. A gente, às vezes, vê, e eu já atendi pessoas que ficam frustradas, como acontece, como foi dito no Salmo 37, elas ficam frustradas porque elas fazem tudo certinho na vida religiosa, mas não vê a bênção chegando, né? Ela não vê a vida dela seguindo, não vê a prosperidade chegando, não vê nada de bênção chegando na vida dela. E ela fica frustrada por causa disso, mas é por causa de teologias da prosperidade, de um pensamento judaico, arcaico, né? Ainda que a gente tenha lido Deuteronômio e tenha lido Salmos, que são textos do Antigo Testamento, a corrente de bênçãos materiais no Antigo Testamento era muito forte. O povo pensava muito nas bênçãos financeiras, né? Em possuir a terra, em ter a terra que mana leite e mel. Era o maior anseio do povo, o Salmo 37 fala isso, o maior anseio do povo era ter uma terra fértil. E, na verdade, eles viviam da vida agrária, né? Então eles tinham que plantar e a semente tinha que germinar, eles tinham que ter água para o gado, eles tinham que ter alimento para o gado, alimento para si mesmo. Não tinha mercados para comprar as coisas industrializadas, eles tinham que plantar e comer. Se eles plantassem e não colhessem, eles podiam morrer de fome, ou ter grande fome, como aconteceu no Egito, 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Então, era isso que acontecia, eles precisavam que a terra desse fruto. E é por isso que a promessa de Deus, de 2 Crônicas 7,14 sararei a sua terra, vou fazer com que sua terra germine as sementes plantadas ali para você não ter fome, o seu gado ter leite, para tudo fluir direitinho na sua vida aí. Então eles pediam as bênçãos materiais ali como uma necessidade imediata, era necessário mesmo aquilo ali. Mas o deleite do povo, na maioria dos casos, das pessoas que conheciam a Deus, o deleite era servir a Deus.
sabendo o seguinte: aquele que serve a Deus de nada tem falta, né? Por isso que o Salmo 37 vai dizer lá: fui moço, agora sou velho, nunca vi, nunca, é uma palavra muito forte, nunca, né? Nunca vi o justo passar necessidade, sua descendência mendigar o pão, sua semente, seu filho, sua descendência, né? Passar por necessidade. Então, bênção tem a ver com essa aproximação de Deus, né? Agora, Jesus, em determinado momento, ele vai dizer assim: vocês nunca pediram nada. Olha o que ele fala para os discípulos: vocês não pediram nada ainda. Peçam. Está lá em João 16, 24, Arthur. João 16, 24. Ele fala assim: até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Em outra versão fala assim: para que a sua alegria seja completa. Porque eles queriam mesmo a instalação do reino de Deus. Eles queriam mesmo que o reino de Deus fosse proclamado e, de fato, Deus governasse os seus corações, governasse a nação. Mas havia muita pobreza. Havia o cotidiano deles era muito regado de pobreza, de dificuldades, né? E eles precisavam, de fato, de serem abastecidos também financeiramente, abastecidos também pelas bênçãos físicas e materiais de Deus. E Deus sabe disso. Ele sabe disso. É por isso que Jesus insiste: peçam, pede, vocês vão receber. Pede, pode pedir que vocês vão receber. Parece que Jesus está insistindo com os discípulos para que eles aprendessem a orar pedindo bênçãos a Deus. Ele fala: se vocês são maus e dão coisas boas para os seus filhos, imagine o nosso Pai que está no céu, que vai dar bênção muito maior. Pode pedir. Vocês podem bater na porta do céu que vai ser atendido, vai ser recebido. Deus tem prazer em nos dar bênçãos materiais também. Então, quando naquele contexto que eu falei do pastor, né? O pastor falou: não tem coragem de orar pedindo bênçãos materiais a Deus. É uma experiência particular dele. Mas ele não fez disso uma doutrina. Ele falou: eu não tenho coragem. Mas ele era muito abençoado financeiramente falando. A vida dele foi prosperando também. Mas ele falou: eu não tenho coragem de pedir. Se Deus quiser me dar, Ele dá. Mas não é pecado pedir. O pecado é meu coração ficar nos bens materiais. O pecado é eu enxergar as bênçãos materiais como um fim último. Né? E eu ficar viciado no que Deus pode fazer. Eu ficar viciado nas mãos de Deus. Né? Quando a pessoa chega com a sacola transparente, a gente dá uma olhadinha assim, mas o que tem na mão, né? E tem biscoito ali, biscoito creme cracker ali. A gente já fica olhando pela transparência da sacola. Então a gente fica viciado em olhar para as mãos de Deus. O que Deus vai me dar agora? E aí uma vez eu li num livro uma pergunta, e essa pergunta ecoa até hoje, né? Essa pergunta ecoa no meu coração até hoje. Não vou dizer assim: todo dia eu penso nela. Não, de vez em quando me vem essa pergunta à mente. Se tudo me faltasse e só sobrasse o meu relacionamento com Deus, isso seria suficiente para mim? Será que eu ficaria satisfeito se não me restasse mais nada, só eu e Deus? Isso aconteceu com Jó. Jó era um homem abastado, e isso não era problema para Jó. Jó, com todo o recurso financeiro que tinha, o testemunho que Deus dava sobre Jó é: observe meu servo Jó, homem íntegro que se desvia do mal. Ele tinha todo o recurso, mas ele era íntegro e se desviava do mal. Era um homem justo. Aí Satanás falou: tira os bens dele para você ver. Tirou, e o Jó continuou íntegro, firme com o Senhor. Muitas vezes, se o inimigo falar assim: tira isso do Cláudio para ver, pode me desmoronar. Porque talvez meu coração está nisso, ou está naquilo. Né? A gente, nesse mundo aqui, a gente recebe bênçãos de Deus, um agradozinho do patrão, que dá um aumento do salário, participação nos lucros, não sei o quê, e coisas que vão acontecendo, milagres que vão acontecendo no dia a dia da nossa vida aí. Essas coisas, como disse Jesus aqui em João 16, 24, nós lemos, é para a alegria ser completa. Né? É para a gente ter um pouco de satisfação nessa vida. Porque no mesmo capítulo 16 de João, ele vai falar lá. Ele vai dizer lá que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Se na vida eu só tiver aflições, como é que eu vou ter bom ânimo? Como é que eu vou ter coragem? Tem gente que vai passando pela vida tomando bordoado o tempo todo, e bordoado o tempo todo, e bordoado o tempo todo. E a gente olha para a pessoa e fala assim: gente, coitado do irmão fulano. Coitado do irmão fulano.
Aí, eu vou falar uma coisa que é meio polêmica, eu vou até tomar uma água aqui para falar isso. Talvez isso seja a maior bênção da vida do irmão fulano. Chato isso, né? Porque de repente o irmão fulano escuta isso e fala, meu Deus do céu, talvez seja isso a maior bênção da vida do irmão fulano. O espinho da carne de Paulo, que era um grande problema para a vida do Paulo, era uma das maiores bênçãos que ele tinha na vida. Porque nós estamos falando, o que nós estamos falando aqui? Bênção é aquilo que me aproxima de Deus. Não é necessariamente aquilo que eu gosto. Muitas vezes eu não vou gostar. Mas aquele espinho mantinha Paulo humilde. Aquele espinho mantinha Paulo buscando. Infelizmente, por muitas vezes a gente não vê resultados como a gente gostaria de ver, né? Resultados segundo o nosso querer, segundo a nossa visão de bênção, né? Muitas vezes a gente corre o risco de abandonar o Senhor quando a tribulação chega, né? Mas o objetivo das tribulações é fazer um aprofundamento da nossa fé, é fazer um aprofundamento da nossa caminhada com Deus, é nos fazer caminhar mais firme com o Senhor, né? Então, o que é ser abençoado? Nós estamos nesse primeiro tópico. Ser abençoado é ter uma vida de intimidade com Deus. E essa vida de intimidade com Deus, ela não está sujeita às circunstâncias. Ela está para além das circunstâncias. A vida de intimidade com Deus, ela pode acontecer em meio às tribulações, que vão viabilizar uma busca mais sincera, mais profunda e mais quebrantada, ou até mesmo na fartura. Tem gente que é tão farto de recursos que é grato a Deus. A gente às vezes confunde, a gente pensa às vezes que a pessoa que é muito abastado não está nem aí para Deus. Eu conheci uma pessoa, conheço na verdade, que está viva ainda, eu conheço uma pessoa que tem muita grana, muito dinheiro, a ponto de chegar na sala da casa, e foi testemunho de alguém que viu, na sala da casa, colocar a mão na cintura, olhar para o tamanho da casa, com tudo, pensar em todos os bens que tem e falar, Deus tem sido muito bom para mim, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que no meio da fartura consegue agradecer a Deus. A Bíblia diz que na casa de festa, o Senhor muitas vezes não é lembrado. Ele fala assim, entre a casa de festa e a casa de luto, prefiro a casa de luto, porque lá se reflete sobre a vida. Na casa de festa não, só tem alegria. Mas não, na casa de festa também, há muitas pessoas que estão com o coração festejante, num momento de alegria, de bênção chegando, e a pessoa coloca o joelho no chão e agradece, Senhor, muito obrigado. E quanto mais a gente agradece, mais bênção chegam. Mais bênção vai chegando, né? A gratidão abre as portas para a chegada das bênçãos na nossa vida. Então, vida de intimidade com Deus, e vida de intimidade com Deus, que é ser abençoado em si, não necessariamente tem que ser com pobreza, com dificuldade. Às vezes, nas farturas também, né? Está para além das circunstâncias. As tribulações, muitas vezes, escondem bênçãos, né? No meio das tribulações, as tribulações que muitas vezes fazem a gente reclamar, faz a gente murmurar, pode estar escondendo bênçãos ali que serão importantes para o nosso crescimento, né? E nós precisamos tirar lições das tribulações. Eu sei que é muito difícil, mas às vezes é necessário a gente fazer esse exercício. Inclusive, ontem, quando eu estava pensando nessa palavra, eu ia partir por essa via, né? As bênçãos da tribulação. Como é que a gente pode tirar lições de grandes tribulações que a gente passa na vida? Porque elas não passam, simplesmente passam. Elas deixam alguma informação, algum recado, alguma mudança, alguma coisa acontece na nossa vida depois de algumas tribulações. A gente, dependendo da sacolejada que a gente leva, nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Dependendo daquilo que passou, do vento que passou, nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Então, que reflexão eu faço sobre isso, né? Que lição que eu tiro? Isso tudo é bênção, né? Eu preciso ser uma bênção. Você precisa ser uma bênção. Porque eu preciso andar com Deus, você precisa andar com Deus. Então, nós precisamos ser bênçãos, né? Porque também eu preciso manifestar Deus ao mundo, né? Em Mateus 5,16, Jesus fala, então brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o cartão de visita de Deus para o mundo é a minha vida abençoada. É quando Deus olha para mim, quando Deus olha para mim no sentido de me abençoar, olha para você no sentido de abençoar, e as pessoas olham para você e falam assim,
Esse sujeito aí é abençoado, hein? É como aquela mulher que via o profeta passando, né? Eliseu, e falava assim: esse é um santo homem de Deus. Esse é um santo homem de Deus. E a gente conhece, eu conheço, você conhece, com certeza, alguém que você olha assim: eu não tenho dúvida que o fulano é abençoado por Deus. A gente vê o favor de Deus na vida dele. E às vezes assim, esse fulano, essa pessoa que você está dizendo aí, não tem uma vida extraordinária. Mas você consegue sentir Deus na pessoa. Ele é abençoado. Ele é abençoado. Então, essa luz precisa brilhar, né? Essa luz, como diz Mateus 5,16, precisa brilhar para que Deus seja glorificado através da minha vida e da sua. Todos os milagres que Deus fez na vida do povo, ao longo da história do povo, ao longo da história nossa, todas as coisas que Deus faz é para mostrar, inclusive, o cuidado dele, né, sobre a nossa vida e para o mundo ver, né? Toda vez que Jesus multiplicou pães, curou enfermos, não era o milagre em si, não era a bênção maior, mas o que aquilo tudo gerava depois. Essa reflexão do quem é esse, que até os ventos lhe obedecem, essa reflexão do pós-bênção, né? É que faz a diferença. Que leva as pessoas a realmente querer fazer essa pergunta: quem é esse? Eu também gostaria de conhecê-lo. Então, é isso que a gente vê ao longo das Escrituras, né? E é interessante o diálogo de Moisés com Deus, quando Deus vai tirar o povo do Egito, ou está tirando o povo do Egito, e Deus fica enfurecido e decide matar o povo. Moisés, vou acabar com o seu povo. Aí Moisés bate um papo com Deus: Senhor, o que as nações vão falar? O Senhor pegou o povo dentro do Egito, trouxe para o deserto para matar todo mundo aqui, o que eles vão falar do Senhor? Olha o papo do Moisés com Deus. Aí Deus falou: pensando bem, vou acabar com esse povo não, vou fazer eles rodar até morrer. Não vou acabar de uma vez, não. Podia fazer um buraco, engolir todo mundo, mas não vou fazer isso não. Então, porque é o cartão de visita. A sua vida abençoada, quando Deus vai abrindo as portas para você, manifestando o favor dele, é o cartão de visita de Deus. A Deus está cuidando da vida do irmão fulano. Olha como é que a vida dele está fluindo, está abençoado, está sendo abençoado aí, em todos os sentidos. Então, eu preciso ser abençoado também para eu ser uma bênção na vida das pessoas, né? Para eu ser um abençoador. Bênção significa dádiva, né? Presente. Eu preciso ser uma dádiva, eu preciso ser um presente. Deus falou com Abraão: seja tu uma bênção. E isso ecoa para nós, né? Seja você uma bênção, um facilitador, alguém que vai abençoar a vida das pessoas. O apóstolo Paulo falou que o consolo que eu recebo de Deus, passo para todo mundo. É com esse consolo que eu consolo aquele que sofre, né? É com esse consolo que eu ajo em função daquele que precisa ser consolado, né? É com esse conselho que eu aconselho quem precisa ser aconselhado. Então, eu sou alguém que recebe e passa. Eu não retenho a bênção em mim, né? E todos nós podemos abençoar uns aos outros, né? A igreja primitiva, ela vivia assim. Ninguém tinha nada que era de particular seu, mas eles eram abençoadores, né? E todo mundo era abençoado. À medida que eu abençoava um, alguém vinha me abençoar, e o outro abençoava o outro, e assim todo mundo ia sendo abençoado. E aí já entendemos que abençoado aqui não é só transferência de recurso, não é só dar dinheiro um para o outro, dar pão para o outro, não. É ser mesmo uma bênção para o outro, um incentivador, alguém que anima o outro, alguém que ajuda o outro a passar pela tribulação, alguém que ora pelo outro, alguém que é amigo do outro, um carregando o outro, para todo mundo chegar no final. Ser bênção, né? Bênçãos materiais são bênçãos? Sim. São bênçãos, claro. Bens materiais são. Eu já até adiantei isso aqui. São motivos de gratidão. Não devem ser tidos como um fim em si mesmo, né? E aí eu cito o texto aqui que eu já tinha lido, né, de João 16, 24. Os discípulos não tinham o hábito de pedir bênçãos materiais, mas Jesus falou: pede para a sua alegria ser completa. Pede para vocês saberem que vocês têm contato com Ele. Naquele contexto ali, eles estavam no contexto do sacerdote. As pessoas, eles não oravam. Tanto é que os discípulos vão falar assim: mestre, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1 me parece.
ensina-nos a orar, assim como João ensinou seus discípulos a orarem. Então Jesus andava com eles, eles viam Jesus orando, mas eles não sabiam orar. Porque tudo que eles sabiam fazer, dentro da cultura, é ir ao sumo sacerdote, ir ao sacerdote, e o sacerdote intercedia por eles. Eles mesmos não tinham coragem e nem incentivo de buscarem a Deus por si mesmos. Fazia parte da religião, da cultura religiosa do povo. Mas aí Jesus falou assim: orem, peçam a Deus, vão em meu nome diante do Pai. Pode pedir. Pode mesmo, Senhor? Pode pedir. Vocês vão ver como é que o mundo vai se abrir para vocês, como é que o céu vai se abrir para vocês. Até agora vocês não pediram nada, passam a pedir. Fala com Deus, vocês têm essa liberdade. Irmãos, uma das melhores coisas que a gente pode ter na vida, uma das melhores ou a maior bênção que a gente pode ter na vida depois da salvação, é o acesso ao trono da graça de Deus. Acesso a Deus. Muitas vezes a gente vive como se não tivesse esse acesso, né? E a Bíblia diz que Ele abriu um novo e vivo caminho. E nós temos que entrar com ousadia nesse caminho, diante do trono da graça de Deus. Ele está lá, esperando a minha oração, esperando a sua. Ele está lá esperando esse contato. Ele está lá esperando para nos abençoar. Porque a graça de Deus, o favor de Deus, aquilo que Deus é gracioso. E Ele quer abençoar. Ele é abençoador. Deus dá um prêmio para aqueles que o buscam, né? A Bíblia fala sobre isso. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então ele fala: clama, chama. Clama aí, pode orar que eu estou chegando. Reúne 2 ou mais aí que eu estou chegando. Eu quero abençoar vocês. E às vezes a gente passa despercebido. A gente acha que bênção é ter dinheiro, é ter recurso. E não percebe que a maior bênção é a comunhão, né? A possibilidade da comunhão. Os discípulos ficaram alarmados quando Jesus falou isso. Pode pedir que vai acontecer. Sério, Jesus? Sério? Se vocês tiverem fé, vocês vão falar para o monte sair dali e se jogar no mar, e o monte vai se jogar no mar. Sério, Jesus? Sério? Sério? Vocês não estão soltos no acaso, não. Vocês estão aqui sendo cuidados por um Deus que é capaz de fazer qualquer coisa que vocês orem e peçam a Ele. Uma vez eu estava lendo um livro, e nesse livro era o testemunho de um missionário. Um seminarista tinha ido para um trabalho missionário junto com um missionário. Então, não era só um seminarista, tinham vários seminaristas e tinha alguns missionários. Aí, no quarto, na hora de dormir, um seminarista estava lendo a Bíblia e ele se deparou com um versículo que Jesus fala assim: tudo aquilo que pedir crendo, não duvidando, vos será feito. E esse seminarista leu esse texto como se fosse... O texto saltou para ele. E ele acordou o missionário e falou: isso aqui é verdade? O missionário estava querendo dormir, estava cansado. Falou com ele: está escrito na Bíblia? Tá, então é verdade, irmão, vai dormir aí. Mas aquele seminarista não conseguia dormir, ele ficou encantado com isso. Tudo aquilo que pedir, crendo, não duvidando do seu coração, será feito. Simples assim. E aí, depois disso, esse missionário dando testemunho, né? E depois ele refletiu sobre isso e falou: gente, como é que tem versículos na Bíblia que passam tão corriqueiros para a gente, né? E a gente às vezes passa tribulações e passa situações que a gente não precisava passar se a gente acreditasse mais em tais textos. Se a gente repetisse para a gente mesmo tais textos, né? Quando Jesus fala isso, tudo que pedires crendo, não duvidando no seu coração, será feito. Ele está incentivando a oração. Ele está falando para os discípulos: ora, gente, orem. Vocês vão ser ovelhas no meio de lobos, vão ser perseguidos, vão ser maltratados, mas a força de vocês está na oração. Nada é mais poderoso do que a oração, porque a oração é a intimidade com Deus, é a maior bênção que você pode ter nessa vida. Qual a bênção? Mas estão perseguindo, estão matando, estão fechando a igreja, estão fazendo isso aqui, mas nada pode deter o poder da oração. E a Bíblia está cheia de testemunho disso. Cheio de testemunho. Mas o que às vezes desmotiva a oração? Às vezes desmotiva porque a gente não alcança o resultado que a gente gostaria de alcançar. Mas a maior bênção já está sendo alcançada quando eu estou orando. Eu estou em comunhão. A maior bênção de Paulo não era tirar o espinho, mas era o que o espinho gerava, que era a busca. Ele buscava a Deus. As tribulações às vezes me levam a isso, né?
a essa busca. E essa é a maior bênção, né? Bem-aventurado significa totalmente satisfeito. Totalmente satisfeito quer dizer independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Bem-aventurado é os que choram. Tem certeza, Jesus? Bem-aventurado é os que choram mesmo? Bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, injuriados, maltratados. Tem certeza, Jesus? Bem-aventurado será você quando a tribulação chegar, quando a perseguição chegar, quando você for injuriado, for maltratado, quando você for injustiçado, mas ainda assim você não perder a comunhão com Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Isso gerar em você um relacionamento com mais profundidade com Deus, né? Somos bem-aventurados quando qualquer coisa nos aproxima do Senhor. Aí nós somos bem-aventurados. Qual é a minha realidade? Qual é a sua realidade? Reclamar ou agradecer? Qual é a nossa realidade? Será que em mim se vê mais reclamação, se vê mais murmuração do que gratidão? O que é mais visto em mim? Isso tem muito a ver com o meu relacionamento com Deus. À medida que eu vou conhecendo a Deus, a reclamação e a murmuração vai ficando para trás. E a gratidão vai crescendo, né? Essa pessoa que eu citei, que é muito rico, né? Chegava na sala da casa e agradecia por tudo, chorando, agradecendo por tudo. Essa pessoa é muito para cima. Eu não tenho mais contato, já tem alguns anos que eu não vejo, mas é muito para cima, uma pessoa muito animada e não é qualquer coisinha que derruba, não é abalado facilmente, não. Não é por causa do dinheiro também, não, porque vive uma vida muito simples, muito tranquila. Parece que nem tem dinheiro. Nem parece que tem dinheiro, mas tem muita grana. Mas nem parece que tem. Mas vive uma vida muito tranquila, muito segura. Sabe? Quando a gratidão entra no nosso coração, a vida fica mais segura. Os seus olhos não estão no recurso, mas o recurso vem por causa disso. E aí que está a bênção deuteronomista, que nós começamos lá atrás, no capítulo 28. Você não busca a bênção. O versículo 2, capítulo 28 diz: essas bênçãos te alcançarão. Por favor, Arthur, Deuteronômio 28, 2, por gentileza. Olha lá. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. À medida que o meu coração, que o seu coração, e é um exercício que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, que nós temos que fazer, para resgatar o verdadeiro evangelho, para resgatar a verdadeira caminhada com Deus, né? Para sair da religiosidade de troca, de barganha, porque hoje em dia se pensam que para eu ser abençoado eu tenho que entregar, eu tenho que dar dinheiro na igreja, eu tenho que pegar, não, peraí, deixa eu dar 1.000 aqui, estou querendo comprar uma casa, eu vou fazer um propósito que eu vou dar R$1.000 para Deus. É um bom negócio fazer com Deus. Eu dou 1.000, Deus tem o dono da prata do outro, Deus fala, rapaz, eu tenho que dar 10.000 agora para ele. Então é um bom negócio fazer com Deus. Então, para acabar com essa religiosidade de troca, onde eu vou pensar que eu tenho que colocar Deus na parede, dizendo para ele assim: o senhor tem que me abençoar porque eu faço jejum 3 vezes na semana. O senhor tem que me abençoar porque eu leio a Bíblia. O senhor tem que me abençoar porque eu vou nos cultos. O senhor tem que me abençoar porque eu... Não tem troca. Eu faço isso tudo, ou eu preciso fazer isso tudo como gratidão. Porque eu quero ficar mais perto de Deus. Então eu vou jejuar porque eu quero ficar mais perto de Deus. Eu vou entregar o dízimo porque eu quero ficar mais perto de Deus. Eu vou ajudar o irmão porque eu quero ficar mais próximo de Deus. Eu vou estar em todos os cultos porque eu quero ficar mais próximo de Deus. Eu vou ler a Bíblia porque eu quero ficar mais próximo de Deus. Só isso, é por Deus, não é pelas bênçãos. E à medida que eu busco a Deus por Deus, as bênçãos me alcançam. Porque essa busca é uma semente que vai germinando. E o texto é claro em dizer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Toda vez que você se propõe a buscar a Deus, você vai correr um sério risco de ser profundamente abençoado por Ele. E aí é nesses casos aí que você vai ver pessoas que se dão bem na vida. Como a gente escuta testemunhos aí diversos de pessoas, né? Essa semana mesmo eu escutei, semana passada na verdade, conversando com o irmão, ele falando comigo: rapaz,
Deus foi muito bom para mim. Mas aí você olha para a vida da pessoa, você fala, mas a bênção está alcançando, está caindo chuva de bênção na pessoa ali. Rapaz, eu estava com os documentos enrolados, e eu não sabia como é que ia resolver isso, da casa que eu estava querendo comprar, e de repente Deus enrolou tudo e consegui comprar a casa. As bênçãos materiais vão chegando, como recompensa pela busca. Mas se não chegar, não fica triste não, continua buscando a Deus. Porque a partir do momento que eu começar a buscar a Deus para que chegue bênção, aí eu estou querendo trocar com Deus. Eu tenho que buscar a Deus, como o salmista fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou como o salmista do Salmo 42, né? Como a corça busca pela água, assim a minha alma busca pelo Senhor. O que é a corça? É um animal do deserto que precisa de água, está no deserto, rodando, precisando de água, então tem muita sofreguidão para ter água para beber. Assim a minha alma tem que ser. Se eu tiver uma alma assim, que quer se deleitar em Deus, como diz o Salmo 37, versículo 4, né? Deleita-te no Senhor. Quando a minha alma tem prazer no Senhor, as bênçãos de Deus me alcançam naturalmente. E eu vou ser abençoado em todos os sentidos. E aí cumpre na minha vida Deuteronômio 28. Né? As coisas na sua vida vão fluindo por causa dessa busca, né? Não que você está fazendo isso para que aconteça, mas acontece porque Deus é bom, Deus é justo e é misericordioso. A dor, a perda, a decepção nos fazem ansiar por Deus, muitas vezes em virtude de dor, perda, decepção. A gente busca a Deus com o coração mais quebrantado, né? A gente se quebra mais diante de Deus, diante de uma tribulação, de uma dificuldade, uma situação que a gente precisa só Deus. Tem gente que às vezes, eu já vi isso acontecendo, tem muito dinheiro, tem muita influência, tem muito recurso. Quando eu falo tem muita influência, é no meio político, tem gente graúda mesmo, mas que tem a alma, está com a alma quebrantada, está com a alma destruída, e busca a Deus para refazer aquilo lá dentro, que nem o dinheiro que tem é capaz de refazer a alma quebrantada. Só a presença de Deus. Né? Algumas situações a pessoa passa por perdas, né? Passa por situações de decepção. Já lidei com situação de pessoa que passou por decepção amorosa, e isso foi um gatilho, ou foi a ferramenta que Deus usou para aquele coração quebrantado por causa da decepção amorosa, a pessoa virou um bom crente. Buscou mais a Deus com profundidade. Né? Mas algumas pessoas também se aproximam de Deus em meio às farturas, né? Às vezes Deus abençoa tanto uma vida, Deus aposta tanto numa vida, entre aspas, Ele abençoa tanto aquela vida, que a pessoa fica com o coração tão grato e se volta para Deus. Eu conheço uma senhora, uma jovem senhora, na verdade, porque ela é jovem. Ela trabalhou muito tempo como secretária do lar, né? Doméstica, na casa de uma senhora rica, uma mulher rica. E ela trabalhou muitos anos com essa senhora, desde a adolescência, juventude, trabalhando com essa senhora. Essa senhora ficou doente, em estado terminal, não tinha herdeiros, passou tudo para o nome da menina. E de repente a mulher morreu, e de uma hora para outra a menina que era faxineira, que era doméstica, secretária do lar, ficou rica. Ganhou, foi lá, o que eu tenho? Passou tudo pro nome dela. Então tinha lá apartamento, não sei mais o que, um montão de coisa no nome dela. E ela nem esperava isso. Ela era uma melhor cuidadora que ela podia ser daquela senhora. Mas Deus estava preparando aquele processo todo para abençoar a vida dela. E é assim que Deus faz, né? A nossa maior bênção é a salvação. Mas Deus é tão bom que, além da salvação, Ele nos dá outras bênçãos para que a nossa alegria seja completa nesse mundo. Então, você é abençoado, eu sou abençoado, porque nós estamos buscando ao Senhor, apesar da nossa fraqueza, apesar das nossas limitações, apesar das nossas debilidades, né? Nós estamos tentando buscar o Senhor. E Deus se agrada disso. Deus se agrada daquele que o busca. E Deus abençoa a vida daquele que busca. Né? Ele abençoa com toda sorte de bênçãos mesmo. Então,
Até agora não pediste. Peça e será abençoado. Como eu disse, aquele pastor disse que não tinha coragem de pedir bênçãos materiais. Eu falei, a gente não discutiu, não teve briga, nada disso, mas eu discordava dele. E eu falei, pastor, eu peço, eu preciso. Eu, não, mas é uma experiência minha, eu não peço. Não peço. E nunca faltou nada, tudo que eu preciso, Deus está me dando. Amém, mas eu peço. Peço, para mim não faz diferença nenhuma. Eu não cheguei nesse nível do Senhor, não. Eu peço, também não tem faltado, não. Então, peça, né? Vai buscando ao Senhor, vai buscando a maior bênção do Senhor, que é ir se aprimorando no conhecimento. E todas as demais coisas, como disse Jesus, vos será acrescentada, né? Esse texto de Mateus 6,33 entra nesse contexto da nossa conversa aqui para coroar essa fala do Deuteronômio 28 e do Salmo 37, que aquele que busca o Senhor será abençoado, né? Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que ele fala anteriormente, vestimento, alimento, cuidado do dia a dia, proteção, tudo mais será acrescentado, né? Porque Deus cuida disso. Quando eu me preocupo com aquilo que preocupa o coração de Deus, Deus se preocupa com aquilo que preocupa o meu coração. Então Ele cuida da nossa vida, né? Que Deus nos abençoe. Que de fato a nossa vida possa ser a vida de um abençoado, eu possa viver como um abençoado. Não no sentido, como eu disse, de competição, porque hoje em dia a gente vê pessoas competindo, né? Fulano é muito abençoado, você viu o carro que ele comprou? Isso também é, mas não é só isso, não. Isso não diz muita coisa, não. O que diz muita coisa é a minha caminhada com Deus, né? Tem pessoas que a aura da pessoa, né, a energia que vaza da pessoa é uma energia divina. Você vai conversar com a pessoa, você sente que a pessoa está na presença de Deus, que a pessoa tem mesmo a busca da pessoa por Deus é tão grande que exala, né? Exala o perfume de Cristo. A gente sente que essa pessoa estava com Deus, tem andado com Deus. E essa é a maior bênção, né? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso para conosco. E ainda que eu não mereça absolutamente nada, o Senhor tem abençoado poderosamente a minha vida. Eu te louvo por isso. Muito obrigado pelas bênçãos sobre a vida dessa igreja, sobre a vida de cada um dos teus filhos que o Senhor tem chamado para este ministério. Continue abençoando o teu povo. Faz de nós, ó Deus, um povo abençoado verdadeiramente pelo Senhor. Não na ilusão, ó Deus, das teologias da prosperidade, mas na verdade da Tua palavra, na verdade daquele que busca o Senhor pelo Senhor, daquele que se deleita no Senhor. Esse é o DNA dessa igreja. Nos ajuda, Deus, a nos deleitarmos no Senhor a cada dia, para que a cada dia o Senhor possa ir acrescentando à nossa vida as bênçãos que nós precisamos para essa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste culto. Eu agradeço a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por você ter vindo, né, celebrar conosco. E domingo que vem a gente tem um culto alusivo ao Natal, né, um culto de Natal. Vai ter um musical infantil, que vai ser uma grande bênção. Que seja um final de semana abençoado, como foi o último final de semana. Cansativo, corrido, mas bastante abençoado foi aí os últimos dias que nós vivemos aí no final de semana. Deus abençoe os irmãos, fique com Deus, que a paz do Senhor seja sobre os nossos corações.